Olá! A TV Sul Brasil criou novos programas para atender você, telespectador, que exige qualidade e conteúdo no horário nobre. Os novos programas já estão no ar. As mudanças fazem parte do processo de transformação da sua TV, que está vivendo um novo tempo e atendendo ao novo conceito em fazer TV, inspirado nas pessoas, levando ao ar programas que refletem o verdadeiro pulsar de uma cidade em contínuo desenvolvimento, mostrando o que há de melhor no dia a dia. Agora suas noites começam pra melhor, com informações e entretenimento na medida certa para o início de sua noite. O Pra Melhor é abrangente, dinâmico e interativo. Em nossos encontros, os nossos assuntos serão variados. Já está no ar a nova aposta da TV Sul Brasil no esporte. É o Sport Show. É emoção, aventura, adrenalina. É o Sport Show que leva tudo isso para você. Fique ligado, vem novidades por aí. O Cidade News, maior telejornal noturno do Grande Oeste, ficará ainda mais completo, com a estreia de novos comentaristas. E Bruno, teve uma situação que foi destaque na Câmara de Vereadores de Chapecó na última semana. Boa noite, Luan. Boa noite a todos. Exatamente. Sobrou bicada e arranhão para todo lado. Eu gostaria de comentar hoje uma diferença que eu percebo entre o homem e a mulher. Na nova grade de programas segmentados, a TV Sul Brasil leva ao ar os programas O Sul Sem Fronteiras, espaço para as tradições gaúchas, com Nédio Vani. Química da Música, com Lisandra Lanzini, em 2 edições inéditas, apresentando o universo das baladas e a cena musical da região. No Shopping Show, a apresentadora Sandra Denardim destaca produtos e empresas que são referência em Chapecó. Quero te convidar a assistir conosco esse nosso programa, que é o quê? Mostrar o que temos de bacana em Chapecó. Exato! Mostrar novidades, tecnologia, acessórios, moda, veículos. No Minha Terra, Juliana Vinhas apresenta os mais variados aspectos da agricultura. 12% de aumento na safra em relação ao ano passado. Segundo o levantamento, a expectativa é colher no país. No domingo, os chapecoenses acompanham um dos programas mais tradicionais da televisão, Debate Esportivo, com Tadeu Costa, Mário Tomás e convidados. Tem que aprender isso aí. Gremista sempre tem uma desculpa. Quando sempre tem uma desculpa. Burro fala, a comida que ele come é a escuta. melhor que tem. Ah, mas é comida. Você está comendo o prato aqui, o outro está comendo... A TV Sul Brasil está junto de você, chapecoense. Além dos programas com a qualidade que você merece, estamos criando eventos que vão mostrar o melhor da nossa região. E as novidades não param por aí. Estamos investindo em equipamentos e tecnologia para a transmissão ao vivo, com alto padrão de qualidade, dos principais eventos que movimentam a economia da maior cidade do Grande Oeste de Santa Catarina. TV Sul Brasil, um novo tempo, um novo conceito, um novo jeito de fazer TV. Com você. 19h36 agora em Chapecó. Uma ótima noite para você. A sua noite hoje muda assim para melhor com informação e cidadania. A gente vai falar sobre dependência química e a recuperação de pessoas que venceram essa etapa tão complicada da vida. No nosso quadro Reflexo Social, a gente vai rever a trajetória da cantora Débora Blando, a ítalo-brasileira radicada em Florianópolis, que fez muito sucesso na década de 90, porém, depois de ser diagnosticada com síndrome do pânico, bipolaridade e depressão, a cantora ficou 8 anos fora dos holofotes, longe dos fãs, longe dos palcos. Agora ela retoma a carreira com uma notícia não muito agradável para os fãs. Nesse processo todo, ela tornou-se dependente de cocaína. A gente vai acompanhar melhor essa história e aqui no estúdio ao vivo eu mostro o exemplo de pessoas que, assim como Débora Blando, superaram este trauma e hoje estão limpos, como a gente fala, e incluídos na sociedade, contribuindo sim muito para o nosso desenvolvimento social, cultural e econômico aqui de Chapecó. Hoje também é dia de falar sobre casamento homoafetivo. Agora é oficial. Desde essa semana, pessoas do mesmo sexo podem sim se casar aqui
em Santa Catarina. Direto das ruas, a opinião dos chapecoenses. O que será que você, chapecoense, tem a dizer sobre esse tema que pode ser polêmico para muitas pessoas, mas para outras é algo natural, é uma questão de igualdade, de justiça e de cidadania. Então fique comigo, porque a partir de agora tem informação e cidadania no ponto certo para você aqui no Canal 20 na TV Sul Brasil. (19h38), interaja com a gente, participe do Para Melhor, opine sobre os temas de hoje do quadro Reflexo Social. Para Melhor, @tvsulbrasil.com.br, ou se preferir, utilize as redes sociais, facebook.com/pramelhor e também o facebook.com/TV Sul Brasil. São os canais de interatividade para você me ajudar a fazer o Pra Melhor aqui na TV Sul Brasil. A gente começa o quadro de hoje falando sobre um tema um tanto quanto polêmico e delicado para muitas pessoas: dependência química. Eu recebo a Aleixo Luca, que é do projeto Renascer. Exatamente. Bem-vindo novamente ao Pra Melhor. Uma satisfação é nossa. E hoje você está acompanhado do Gleison Oliveira, é isso, Gleison? Sim, prazer estar aqui no nosso canal, aqui mostrando que nossa verdadeira recuperação, né? Vou entender um pouco melhor a sua história, Gleison. Com quanto tempo, com quantos anos você começou a usar droga ou foi bebida? Eu comecei com a bebida com 16 anos, né? E logo após já veio acompanhado de mais, né, outra substância. Começa pela cerveja, pela caipirinha, aí vem maconha, o crack. Comecei com a bebida de álcool, né? A cerveja, depois, né, foi a maconha, o cigarro. E após o crack, né, que foi o poço maior mesmo, foi a dependência maior que veio desde 2004 que eu venho lidando assim com esse problema. Depois de muitas recaídas, muitos internamentos, né, altos e baixos. Quem não é usuário de drogas tem sempre aquela pergunta: por qual razão que uma pessoa entra nesse caminho? No seu caso, existe uma resposta? Eu queria sempre ter uma satisfação na vida, né? Um poder maior, né? E eu, né, assim, consegui com a droga artificialmente, né? Entre aspas, né? Conseguia de forma assim ser feliz, assim, como posso te dizer, ser aquilo que eu não era, entende? Daí cada vez foi me levando mais fundo do poço. Quando eu vi, eu era um dependente, minha família já estava sofrendo com tudo isso. Enfim, minha vida virou um caos, né? Agora, depois de uma recuperação aqui no Renascer, que eu estou me reencontrando de novo, começando a minha vida, está começando do zero, mas ainda já tá prosperando, né? O primeiro passo para uma pessoa que está na situação que você já esteve um dia, de dependência química mesmo pesada, do crack, que eu acho que é o fundo do poço mesmo. Qual é o passo para se recuperar? Muita força de vontade e determinação. E a ajuda da família é fundamental nesse processo? Fundamental, ela não te desamparar na hora que você mais precisa. Que ele é um passo, a força maior é a família. A família abandonar, de vez a pessoa acaba morando na rua mesmo. Aleixo, hoje o Renascer atende quantas pessoas? Hoje nós temos uma capacidade para 30 pessoas e atendemos nessa média aí de 15 a 25 pessoas. Temos hoje em torno de 20 pessoas na casa, mas a capacidade é para 30. E esperamos ampliar aí futuramente, né? Ampliar o nosso alojamento, ampliar a nossa estrutura para poder estar oferecendo aí uma quantia maior de lugares na residência. Você é de casa, a gente vai acompanhar agora uma história de uma cantora que fez muito sucesso na década de 90, Débora Blando. Indiscutível, foi uma das principais expressões da cena musical no Brasil, tanto no Brasil quanto fora. Foi durante 12 anos
o nome mais expressivo mesmo fora do Brasil na produção musical. Muito jovem, começou a cantar com 7 anos, aos 12 já gravou seu primeiro CD e uma ascensão incrível. Porém, uma bruta interrupção nesse processo de produção dessa artista causou uma certa estranheza entre todos os brasileiros. Débora Blando sumiu. Por qual razão? Confira no VT. Débora Blando foi uma das principais expressões da música brasileira na década de 90. A menina prodígio, filha de um italiano e uma brasileira descendente de ucranianos, veio morar no Brasil aos 5 anos e fixou residência em Florianópolis. Aos 7 anos já cantava e aos 12 gravou o seu primeiro disco e viu a sua carreira decolar internacionalmente. Em 1989, já contratada da Sony Music Brasil, conheceu Cyndi Lauper, mudou para Nova York e assinou contrato com a Sony Music Internacional para o lançamento do disco A Different Story, o primeiro single, Boy. Foi o estupim para a carreira meteórica e levou Débora para o American Dance Chat e o comercial da Coca-Cola. Em 1993, chegou ao mercado uma edição especial do álbum com a nova versão para Decadence, Avec Elegance, trilha de novela. Nesta mesma edição, Débora canta uma versão de A Maçã, sucesso de Raul Seixas. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Para coroar o sucesso do disco, o single Innocence foi um dos mais tocados na Europa. Com 6 discos lançados entre 1991 e 2002, Débora Blando vendeu cerca de 6 milhões de cópias. O sucesso dessa ítalo-brasileira é indiscutível. Possui 10 singles no Top 10 Brasil e 5 singles no Hispânico América, sendo 2 deles no Top 10. Sucesso, fama, dinheiro, Nova York. Trilhas em 22 novelas e filmes de grande sucesso. Contratos com gravadora internacional. Shows lotados. Status de estrela internacional. Músicas estouradas nas paradas de todo o Brasil. Débora foi considerada a Madonna brasileira pela mídia nacional. Porém, em declarações recentes, Débora revela que não era feliz de verdade. Depois de uma pausa repentina na carreira, a dura realidade choca os fãs. Síndrome do pânico, depressão, bipolaridade e uso de drogas conduzem a cantora para fora dos palcos e a deixam longe dos holofotes.
Dou um valor hoje em dia a isso tudo. Eu acho que a vida ela é feita de pequenos momentos e grandes sentimentos. Por um período de tempo eu cheirei bastante. Meu problema maior foi mais os remédios. Fundo do poço que eu diria assim, ó, foi com a droga lícita que você não quer falar o nome. Pra mim foi muito pior do que com cocaína. Cocaína foi pra cortar o efeito do resto. E você morava sozinha? Morava sozinha com 2 cachorros, coitados. Tem dias que eu não sabia, que eu virava à noite. Fazendo mó Não sucesso. sabia se tinha dado comida ou não. Eu te falei, eu falo... Gente, é muita emoção. Eu não esperava que as pessoas tivessem tanto carinho por mim assim. Acho que a gente não sabe, né, da gente mesmo. A gente precisa do olhar do outro para saber quem a gente é. Obrigado por esse olhar. Esta fase complexa durou 8 anos. Para os fãs, uma eternidade. Para Débora Blando, um tempo fundamental para que ela pudesse se reencontrar, se purificar e se fortalecer. O processo de cura foi longo, porém importante para que Débora pudesse voltar aos palcos e novamente ocupar o patamar de estrela da música brasileira. As dificuldades encontradas no processo de recuperação foram superadas com determinação, com apoio no budismo e pela música. Débora, mesmo longe dos estúdios, continuou compondo. No meio deste processo, mais um drama. O uso de remédios para combater a depressão e as consequências do uso de cocaína prejudicaram a voz da cantora que perdeu 2 tons. Seria este o fim da voz que encantou o Brasil e conquistou milhares de fãs nos Estados Unidos e na Europa? Para vencer mais essa dificuldade, Débora buscou forças na religiosidade. Foi no budismo que a cantora conseguiu se reencontrar e conhecer de fato o que é felicidade. Retomando a carreira, já com 2 músicas em trilha de novela, Débora se declara mais feliz, conhecedora de si própria. Ciente de que sozinha não conseguiria dar esta virada em sua vida, a cantora, de tempos em tempos, viaja para um templo na Inglaterra, onde viveu grande parte destes 8 anos longe dos holofotes, para se purificar e buscar força com seu guru espiritual. Chega perto e diz, anjo, bem mais perto e diz, anjo. Se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixe o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei o jeito e o lugar. Curada da síndrome do pânico, longe das drogas e da depressão, Débora Blando ressurgiu triunfal. Com shows pelo Brasil e um novo CD no mercado, In Your Yes, a cantora anunciou esta semana que tem músicas preparadas para mais um CD. Seu novo trabalho é mais alto astral, dançante. A única faixa lenta do novo disco é Anjo, tema de novela. Chega perto e diz, anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem. A faixa In Your Eyes, também trilha de novela, começa a tocar nas pistas de todo o Brasil e sobe nas paradas do rádio FM no Sul e no Sudeste. Like your eyes, like your A menina que apareceu inocente para os brasileiros em um cavalo branco cavalgando em uma praia é a mesma que surgiu provocante para o mundo cantando Boy no comercial da Coca-Cola.
a bela ítalo-brasileira subiu no topo de maneira meteórica e de lá despencou para o fundo do poço. Mas encontrou força para sair dessa escuridão e hoje, como uma fênix, ressurge das cinzas e mostra aos brasileiros que o talento que a fez crescer é o mesmo que a manterá no patamar de estrela nacional por muito mais tempo. Para aqueles que não acreditam na possibilidade de recuperação da dependência química, Débora Blando é o exemplo de que nada é impossível quando há vontade de vencer. Acho que a gente não sabe, né, da gente mesmo. A gente precisa do olhar do outro para saber quem a gente é. Obrigado por esse olhar. Muito obrigada. Tá aí, faltando 6 minutos para as 20 horas. É uma trajetória incrível, interrompida por um problema que assola muitas famílias de catarinenses e bastante pessoas aqui em Chapecó. O reflexo social de hoje, ele quer mostrar que é sim possível a recuperação das pessoas dependentes químicas. Quem conheceu, quem conviveu e convive com Débora Blando em Floripa e acompanhou esse processo, sabe o quanto doloroso foi. Foram muitas idas de Florianópolis para a Inglaterra, onde ela encontrou no budismo a força para se reerguer, para se reconhecer e voltar para o lugar que é dela, que ela conquistou, que é os palcos, que é os shows e que é o topo do patamar de uma estrela com o seu talento e a sua grandiosidade aqui no Brasil. A Débora tem sim o nosso respeito e dá um exemplo de superação, de vir à mídia e dizer: eu passei por essa experiência que começou com o uso de remédios para combater a bipolaridade e a depressão e, por consequência, como ela falou nesta reportagem, neste VT especial, a cocaína entrou para cortar o efeito de todos aqueles remédios ali, já que os remédios deixavam mais irreconhecível para ela mesma, e a cocaína causou a falsa impressão de que ela poderia vencer todos aqueles dramas ali da vida dela, caindo usando a cocaína. Não foi o que aconteceu e as consequências foram drásticas. 8 anos afastados do público, dos seus fãs. Gleison, você viveu uma história bem parecida com isso. Sim. É mais fácil para você entender a situação da Débora? Porque comigo aconteceu quase a mesma coisa, né? Eu também tive um bom emprego, né? Um bom negócio, né? E quando eu conheci a droga me tirou tudo isso, né? Ela devastou tudo que eu tinha. A droga vai correndo não só o patrimônio financeiro não de uma família, mas a dignidade de cada ser humano e de todas as famílias que vivem esse drama. A Débora fala no vídeo. Ô Gil, pode ir soltando as imagens da Débora, que a gente quer sim usar esse exemplo dela de superação. Isso, querido.
A Débora fala da importância, agradece o olhar que os fãs tiveram para ela e não a abandonaram em nenhum momento. E o mesmo aconteceu com a família lá em Floripa, em Jurerê, que é um bairro de classe média alta. Ninguém abandonou a Débora, nenhum amigo. Os mesmos amigos que hoje produzem o disco dela são os mesmos que mantiveram-se. E ela fala, comenta, é notório isso, que esses amigos da fama, da mídia, de Nova York, a Cyndi Lauper, o produtor dela e outros artistas do Brasil eram parceiros quando ela estava naquela situação mais de loucura mesmo, de uso de drogas e perdida nesse caminho. E foi a família e os amigos reais de Floripa que foram fundamentais para que ela conseguisse se reerguer. Com você foi mais ou menos assim também? O apoio da família e dos amigos é fundamental? Para mim foi fundamental, como foi o alicerce, né? Que quando eu pensava em desistir, eu pensava na minha família, né? Que ia sofrer de novo, né? E me dava mais força para continuar. E os meus filhos também, né? Foi um dos fatores também que me fizeram permanecer no internamento, né? E completar. E me deu força para me reencontrar de novo, né? Na minha vida, que eu estava perdido, totalmente perdido, né? Não sabia mais o que fazer, pensava em ir embora para outro lugar e no lugar estava bom. Sendo que o problema era só a minha dependência, né? Eu não me encontrava mais. E eu me tratando de novo, eu encontrei tudo de novo, né? Estou recebendo de volta tudo que... O tratamento é complicado? O da Débora demorou 8 anos, o seu também. É um processo contínuo. Assim, eu tive vários internamentos. Tive 17 internamentos já na minha vida. E, assim, o que um me fez enxergar uma maneira de eu vencer e outro me enxergar. Então, todos eles se juntaram para fazer eu ter a minha sobriedade hoje. Eu juntando todos eles eu aprendi um pouco, né? Por mais que eu recaí, que eu andei, mas todos eles, juntando eles, é o que me faz estar de pé hoje. Digamos que cada etapa, cada dia é um tijolinho para a construção de uma ponte sólida, onde você fica longe das drogas. Sim, é isso. Aleixo, você também viveu uma experiência bem semelhante aqui com a da Débora, com a do Clayton. E hoje você é um exemplo para todas as pessoas que vivem no projeto Renascer e que estão buscando a recuperação. Como é que é este lado? Agora, ser um espelho, um reflexo positivo para a motivação. Com certeza gera uma satisfação, né? Principalmente para mim mesmo. Primeiramente para mim mesmo, porque eu vejo a vitória, eu vejo a conquista novamente, né? Depois de praticamente que você sair de cena, digamos essa palavra, né? Porque as drogas elas tiram você de cena, da sociedade, do teu emprego, a tua própria moral ela fica rebaixada, né? E quando você consegue conquistar tudo novamente, né? Mostrar primeiramente para você mesmo, para a sociedade, que você consegue, que você hoje e faz a diferença, isso é tremendo, não tem satisfação maior, né? E principalmente para a família se sente também vitoriosa, né? Porque você transmite isso. Gladson, a sua família agora te vê como um vencedor? Sim, eles me veem como um cara que venceu aquela batalha que eu vinha anos já lidando, né? Eles também vinham sofrendo, agora eles estão tendo uma paz e estão me dando a confiança de volta, né? Que eu tanto, né, tentava conquistar e não conseguia, cada vez me afundava mais. Agora, com a minha recuperação, cada dia eu estou conquistando mais a confiança deles. Convencer a família de que você estava disposto mesmo a se recuperar e a reconquistar a confiança, a credibilidade deles, foi difícil? É difícil. É um dos fatores, sim, que a pessoa mais se revolta, porque ela quer você quer que aconteça as coisas de hoje para amanhã, e não são assim, conforme você vai vencendo dia após dia, né? Não é de uma hora para outra que a tua família vai sair do internamento, tua família vai te confiar de novo. Tu tem que mostrar dia após dia, né, a tua mudança.
E a família precisa entender este processo, essa lentidão, esse passo a passo a cada dia e abrir um diálogo e jamais isolar, né? Isso. Esse é um dos principais. Ela ter um convívio assim mais, né, uma cobrança não tanto, né, para ajudar também a ele, para ele não se sentir muito vigiado, porque isso também revolta a pessoa, né, saber vigiar, saber cobrar. A rotina em casa, por exemplo, quando você tem um dependente químico e consegue convencê-lo de buscar o tratamento, quando ele retorna para casa no pós-tratamento, para evitar a recaída, a família toda precisa rever alguns hábitos. Por exemplo, a bebida em casa, o cigarro, esses hábitos que são comuns e que sempre foram comuns precisam ser revistos, na sua opinião, ou não? É uma tentação? Sim, todos os atos, todo o que lembra, tem que ser revisto, tem que ser pensado antes de colocar em risco, né? Porque sabe o quanto sofre para conseguir uma abstinência, né, uma recuperação totalmente. Então, né, tem que se manter vigilante constantemente, né? Constantemente a família tem que vigiar em tudo que vai fazer, tudo que vai festejar, tudo que vai colocar à vista, né, da pessoa íntima. Aleixo, há uma perspectiva, uma aproximação, uma ideia de quantas pessoas fazem o tratamento e têm recaída? Olha, nós temos assim isso depende muito, né, da questão da pessoa querer e quais são os objetivos. A recuperação maior está em a pessoa partir do dependente químico querer o seu tratamento. É diferente da família querer o tratamento do dependente químico. Às vezes a família dá uma forçada no dependente químico a se tratar, e aí é onde gera a recaída. Mas a porcentagem de 100, digamos aí que tem um recaído 70. Há vagas hoje no projeto Renascer para quem está nessa situação? Temos vagas hoje em aberto, né, tranquilamente. Existe um processo de seleção para aceitar o... Não, basta a pessoa querer entrar em contato conosco que nós estaremos aí encaminhando, fazendo o processo de triagem, né, e estaremos aí encaixando, né, o dependente aí ao tratamento. Gleison, em São Paulo, o governo do estado e municipal está internando forçadamente as pessoas ali da Cracolândia, que é uma rua conhecida no Brasil inteiro. Cracolândia já diz a razão da rua onde há muitos usuários de crack. Então o governo vai lá, retira as pessoas e força o internamento. Na sua opinião, isso é uma medida certa? Surte o efeito ou não? Ou é melhor que a pessoa mesmo tome a iniciativa de buscar o tratamento? Para se recuperar mesmo, depende da força de vontade de cada um, né? Mas eu acredito assim que lá a substância é feita quase continuamente todo dia, né? Então o corpo já pede, ele não tem mais força para pedir ajuda, não quer, ele está se manipulando, ele se manipula, não quer. Eu acho assim que talvez para alguns funciona essa medida, né? Porque ela não tem mais força para ela ir lá pedir, ela não tem mais coragem, né? E às vezes com uma medida dessa aí que seja forçado, para algumas funciona e para algumas não. Na sua opinião, Aleixo, essa situação? Eu acho que é uma medida exemplar aí para o país. Eu creio que a Cracolândia, as pessoas que residem na Cracolândia são pessoas que já não têm mais família, que vivem, estão fracas espiritualmente, né? Eu acho que o governo tomou uma atitude boa de estar investindo aí na saúde dessas pessoas. A gente ouve, você falou agora em espiritualidade, a gente ouve assim, o relato... 80%, 90% das pessoas que se recuperam buscam na religião o refúgio. Há pessoas que buscam na religião católica, há pessoas que buscam na religião evangélica, há pessoas que buscam no budismo, como é o caso da Débora Blando. Qual é a razão dessa busca? É mais fácil se apegar a Deus, às suas crenças, para sair do vício? A questão da dependência química é muito espiritual. Posso dizer para ti que é muito espiritual, porque na verdade o mundo espiritual hoje nós não podemos ver,
né? Já que você abriu esse link aí, o mundo espiritual nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Mas quem tem conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso manual hoje, né, de vida, né? Hoje você compra um televisor, você tem um manual, você compra um DVD, tem um manual, e o nosso manual de vida é a Bíblia. No momento que você se inteira com a palavra de Deus, você conhece a verdade. E a própria palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32 diz isso. Então a palavra de Deus, ela fortalece, né? E faz com que você cresça. E tem outros detalhes aí que eu... É possível se recuperar só na religião, sem medicamentos? É possível, sim. É possível, sim. Vai depender da fé. Vai depender da fé também. No Renascer, o processo é bem focado na religião evangélica, né? Mas há também um tratamento químico com medicação? Isso vai para cada pessoa, né? Cada caso caso é um caso, mas nós frisamos bastante, nós temos um lado pastoral lá que trabalha na área, né, espiritual da casa, com certeza. Quantos profissionais hoje trabalham no Renascer para atender essas 20 e poucas pessoas que estão lá hoje? Nós temos um grupo de 3 monitores, enfermeira, assistente social, psicóloga, e pretendemos ampliar aí também, precisamos ampliar para a área da saúde aí, também vamos ter clínico geral aí, brevemente. A gente já mostrou aqui no Pra Melhor imagens, reportagens do Renascer, é um espaço bem atraente aos olhos e principalmente espiritualmente. Para você que está nessa situação, procure o Renascer ou outra entidade, instituição que trabalhe com a recuperação de pessoas dependentes químicas. Eu acho que vale a pena sim. A sociedade acredita em você, tenho certeza que a sua família também acredita em você. E se por alguma razão hoje, ou ontem, ou amanhã, essa família dá a entender que desacreditou, não desacredite em você. Eu acho que essa é a palavra-chave para a recuperação. Não desacreditar em nós mesmos. Com certeza. Eu acho que no momento que você chega nessa situação, em um determinado momento que você desacredita de você mesmo, aí você está a um passo de cometer um suicídio, de cometer um ato parecido, né? Que é bastante comum nesses casos de dependência química. É o caso da Débora Blando, né? Ela é fato na mídia às vezes que ela tentou suicídio nessa busca, nesse resgate dela mesma. Agora que bom, ela se reencontrou, se sente feliz de verdade, dá muito mais valor para a essência dela, das pessoas que estão à volta, do que para o dinheiro, para a grana e para a fama que ela já teve. E ela deixou de ser famosa, ela deixou de ser talentosa? Não, a prova é que recentemente 2 músicas emplacadas em uma telenovela global. Ela está fazendo muito sucesso, shows no Brasil todo e o CD aí subindo na vendagem. Ou seja, a gente não perde a essência com as drogas. É preciso reencontrar e por isso tem tratamento, Aleixo. Com certeza. Acho que no momento que você busca a sua ressocialização, né, você consegue, com certeza. Mas você não pode esperar muito tempo também. Né? Inclusive a parte, voltando a frisar aqui, a parte da família, dos amigos, aqueles que vestem a camisa com você, não só na hora que você está bem, mas naquele momento que você mais precisa, é fundamental para o teu crescimento novamente. Acho que apoio da família e dos amigos em tudo é primordial para que sejamos todos nós felizes, e nesse caso de dependência química também. Gleison Oliveira esteve com a gente hoje, ele passou por toda essa história, se recuperou e ele sabe que essa luta é diária, é constante, e ele luta hoje contra uma provável ou possível, uma tendência de uma recaída, mas está firme, está forte. Passa para a gente, Gleison, uma mensagem para quem está vivendo o que você viveu no passado e quer estar onde você está hoje, recuperado. A pessoa que acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que você não tem mais força, dê um voto para si mesmo, tenha força própria, escute sua família e tente se recuperar. Você não vai se arrepender, sua família vai ter de novo toda aquela alegria que ela sentia no começo, como você era. É isso. E como falou a Débora ali, obrigado pelo olhar das pessoas e dos fãs. Então é isso.
Não perca a essência do seu olhar. Olhe para você mesmo. Procure alternativas de tratamento. E se você, por uma razão, está ali na adolescência, 15, 16 anos, como foi o caso do Gleison, começou tomando uma bebida a mais no final de semana e, por consequentemente, a maconha, e vamos buscar uma autoafirmação e, de repente, caiu no crack e foi no fundo do poço. Evite isso. Evite, é fácil evitar. Se você tem uma tendência à dependência química, não prove, não experimente, fique longe do álcool. É a melhor dica que a gente consegue passar para você. É isso, Aleixo? Com certeza, aí, busca as forças aí. Se você não tem família, aí procure um centro de recuperação. Se a tua família te abandonou, não quer mais saber. Se os seus amigos também abandonaram você, procure um centro de reabilitação aí. Junto ao governo, o governo tem boas indicações aí também, junto ao seu centro de referência de assistência social aí do seu bairro. A solução basta você querer. Hoje eu conversei no Reflexo Social com Gleison Oliveira, obrigado. E também o Aleixo Lucas, que é hoje o coordenador do Renascer aqui em Chapecó, projeto lindo que a gente sempre aplaude aqui no Pra Melhor. Obrigado aí pela atenção de vocês também. Espaço aqui sempre aberto para boas notícias. Obrigado. No próximo bloco eu volto, a gente vai continuar com o Reflexo Social, mas mudando de assunto, agora falando sobre casamento homoafetivo. No Estado já é sim uma realidade. O que muda nesse processo? Quais são os direitos das pessoas do mesmo sexo, homens que casam com homens e mulheres que vivem com mulheres? O que eles ganham em cidadania? E qual é a sua opinião chapecoense, direto das ruas? A gente tem enquete para ouvir você. E você também pode se expressar através do e-mail pramelhor@tvsubrasil.com.br ou através do Facebook, facebook.com/pramelhor. Eu volto em 2 minutos. A delicadeza na decoração de ambientes, o aconchego, o charme e a qualidade que você merece. Conforto e inovação para as áreas internas e externas de sua casa. Espaço Bolis Home e Garden. Todas as tendências em um único lugar. 3322-4688. Transforme sua experiência em sistemas. Transforme sua gestão empresarial. Transforme sua qualidade de vida. Humanizar sistemas de gestão é simplificar a tecnologia presente no seu dia a dia. É criar conceito, é ser diferente, é ter foco total em você. É a mudança que você esperava. Uninfo Sistemas, tecnologia que transforma. TV Sul Brasil. Um novo olhar. Um novo momento. Uma nova perspectiva. A comunicação local feita por quem entende do assunto. De chapecoenses para chapecoenses. Novo conteúdo. Novo visual. Uma nova opção. TV Sul Brasil. Um novo tempo.
Olá, 20h17, estamos ao vivo, esse é o Pra Melhor. Hoje é sexta-feira, é dia de reflexo social, é dia da gente debater, conversar, dialogar sobre assuntos às vezes polêmicos, mas que interferem sim no dia a dia do chapecoense e que contribuem também para a formação da cidadania. Essa semana a Corregedoria Geral de Santa Catarina autorizou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Com essa ação, com essa medida, os casais homoafetivos não têm mais restrições na hora de registrar as suas uniões nos cartórios. O que é que muda no processo de legislação brasileira? Quais são os direitos destes homens e destas mulheres? E qual é a opinião sua, chapecoense? A gente confere agora. A nossa equipe de reportagem foi para as ruas para saber a sua opinião. A Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina autorizou nesta semana a formalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Com a decisão, casais homoafetivos podem registrar a união em cartórios de registro civil. A decisão amplia a interpretação do artigo 629 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que permite a união estável desde 2011. Para essa representante do Grupo Fogueira, que defende a causa GLBT, a decisão irá ampliar os direitos para os homoafetivos, além de garantir um importante passo na conquista da liberdade individual e coletiva. Eu acho que é uma medida muito oportuna, né, e muito feliz, no sentido de dizer que Santa Catarina se coloca a nível dos países mais avançados, como a França, que nesse momento também aprovou o casamento civil entre homoafetivos, né? Somos o 8º estado em aprovar, não, o casamento civil entre homoafetivos, e eu acho que é uma medida que vai trazer a possibilidade da vivência de um direito para muita população que frente a nossa cultura, que nos impõe uma norma heterocêntrica, poder ter a possibilidade de ter a vivência da sua sexualidade, da sua afetividade, não concretizada num casamento, num relacionamento, onde podem encontrar todos os direitos como casais. A exemplo de outros países, alguns estados brasileiros já garantem os direitos para os homoafetivos. Nas ruas, a opinião da população é favorável à medida. Eu acho que seria uma boa para quem gosta desse tipo de coisa, né? Porque todo mundo tem que ter o direito de fazer o que quer, né? Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que cada um, né? Não tenho nada a dizer assim contra eles. Olha, eu não sou nada contra isso. Eu respeito tudo e eu acho que é a opinião dele. Se ele se gosta, vai fazer o quê, né? Eu acho que sim, porque cada qual tá com a sua vida, né? Não tenho nada contra, nem a favor. Né? Conforme essa advogada, ao registrar a união civil em cartório, os direitos e deveres dos homoafetivos também sofrerão alterações. De acordo com o Código Civil, ele somente reconhecia tanto a união civil quanto o casamento civil entre homem e mulher. O que muda é que essa diferença, homem e mulher, fica suprimida no Código. Na verdade, a lei em si não foi modificada ainda, já que há ainda um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para que alguns artigos do Código Civil sobre o casamento sejam modificados. Mas, com a circular em Santa Catarina, especialmente, que foi gerada agora no dia 29 de abril, todos os cartórios e juízes de paz estão autorizados a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casamento civil homoafetivo vai ficar igual ao casamento civil heterossexual. Eles vão ter os mesmos direitos, vão passar pelos mesmos processos de separação, de divórcio e pela mesma questão de divisão de bens, assim como guarda dos filhos e tudo mais. Bom, as pessoas que a gente ouviu nas ruas concordam, respeitam. Eu acho que esse é o caminho. Você não tem que aceitar nada, nenhuma imposição, você deve respeitar o outro.
É por aí. A gente recebe aqui no Pra Melhor as mesmas entrevistadas da reportagem do Lua Wozniacki, a doutora Ângela Pinto de Oliveira, ela é a presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Chapecó, bem-vinda. Obrigada. E também a Miriam Aldana Vargas, que coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas de Gênero, o Fogueira, aqui em Chapecó. Miriam, preconceito sempre vai existir. O caminho é o respeito, então, para que a gente possa viver em harmonia, heterossexuais com homossexuais, cada um na sua, tendo respeitada a sua individualidade? Bom, dizer que sempre vai existir esse preconceito, eu acho que... Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que existe toda uma luta a nível nacional e internacional para trabalhar a homofobia, né? Tanto é que a Secretaria de Direitos Humanos, no Congresso Nacional, teve que abrir um programa específico do Brasil sem homofobia. A comissão já que você tocou no assunto Brasília, vamos sair de Chapecó, vamos chegar em Brasília. A comissão tem o pastor Feliciano, que tem uma visão religiosa categórica dessa situação. Os evangélicos, como os católicos, são contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. É o dogma religioso deles que deve também ser respeitado. Porém, não é a pessoa errada no lugar errado, na sua opinião? Eu acho que essa é uma situação grave nesse momento, de pensar que nós estamos em um Estado laico, né? É um Estado que se orienta por princípios não religiosos, porque desde a República não houve essa mudança em que o Brasil, não, como Estado laico, se propõe a orientar-se não por princípios religiosos, sino por princípios democráticos, onde há diversidade de religiões, não? E não por princípios religiosos que se imponham a uma cidadania. Então ele pode colocar em risco todo o trabalho da Comissão das Minorias, o Feliciano. Não, e que eu acho que é o lugar errado, sim, onde ele porque está, porque neutro, como ele que não ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, quando ele está em posicionamento tão contrário e um posicionamento em que ele está lançando um projeto de lei que disse que é para curar os homoafetivos, como se fosse uma doença, né? Porém, então é completamente não absurdo. existe uma cura, não é tratado mais como um distúrbio mental como era antigamente. Nós estamos evoluindo bastante. Ângela, fala para a gente o que muda em termos de garantias, de direitos para os casais homoafetivos, mulheres que casam com mulheres e homens que casam com homens, ou que querem casar, ou que querem estar junto por opção deles. O que muda agora é que qualquer casal homossexual, tanto homens e homens, mulheres e mulheres, podem requerer a habilitação para o casamento. Eles estarão casados civilmente, podendo um assumir o sobrenome do outro, podendo ter direitos e deveres, como fidelidade recíproca e todos aqueles elencados na nossa legislação. Então, todos os direitos dos casais heterossexuais que se casam, os homoafetivos também têm os mesmos direitos. Previdência também? Exatamente, previdenciário também. Previdenciário já há um bom período ocorrem processos na justiça requerendo pensão por morte e esses processos vêm sendo deferidos. O estado que mais teve decisões favoráveis à pensão por morte para aquele casal homoafetivo que na época ainda não tinha o reconhecimento nem por escritura pública nos cartórios, que essa é uma regra de 2011, e nem tampouco pelo casamento civil, que é recente dessa semana, aqui em Santa Catarina, eles já reconheciam o direito àqueles casais se comprovavam a sua vida em comum, o objetivo comum de formar uma família. Felipe Secato é um médico em Florianópolis, é um caso público também, viveu durante muitos anos, mais de 10 anos com outro homem. Esse homem teve uma fatalidade, faleceu, e ele hoje busca o direito de uma pensão. Ele teria direito, já que ele é médico também, e o cônjuge que não trabalhava? Como é que fica essa relação? Complicada, né? Complicado. Aí fica complicado porque o cônjuge falecido
não trabalhava. Não trabalhava. Não trabalhava. Então, por exemplo, sim, vamos citar aqui duas mulheres que vivem juntas, adotam uma criança, que hoje é possível também. Sim. Uma falece, a outra, se não tinha renda, tem direito a uma pensão ou a uma aposentadoria? Com certeza. A partir de hoje tem aqui no estado, pelo menos. Na realidade, não só a partir de agora. A questão da pensão já vem de decisões anteriores, né, na Justiça Federal, de que dava esse direito àquela pensão para cônjuge, não, para a companheira que sobreviveu a essa fatalidade. Então não é cônjuge, é companheiro ou companheira. Até essa não semana era até companheira. segunda-feira não era. Agora Até são cônjuges. Está aí. É um direito conquistado. Ângela, você como advogada pode esclarecer para a gente. É fácil chegar no cartório e casar duas pessoas do mesmo sexo ou devem procurar um advogado? Não, o que acontece? A partir de agora, com essa nova regra, toda pessoa do mesmo sexo pode chegar ao cartório e vai promover o mesmo processo de habilitação para o casamento que o casal heterossexual promovia. Ele vai até o cartório, vai fazer uma declaração, um pedido de habilitação que vai ser fixado em local público, ressalvados os impedimentos, né? Os mesmos impedimentos dos casais heterossexuais. O casamento a habilitação vai ser deferida e eles poderão estar marcando o dia, o local, para que seja formalizada a união civil. Então está aí autorizado o casamento civil entre casais homoafetivos, entre pessoas do mesmo sexo aqui em Santa Catarina e além aqui do nosso estado, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Ceará, Alagoas, Bahia e Piauí. Também as pessoas do mesmo sexo podem se casar no civil. E mais 14 países pelo mundo estamos evoluindo, Miriam, mas ainda há muito preconceito. Como é que está a cena aqui em Chapecó? Como que os casais homoafetivos encaram o dia a dia? Qual que é a cena aqui? Bom, eu acho, desde minha perspectiva e algumas pesquisas que o Grupo Fogueira tem desenvolvido sobre direitos sexuais, que ainda a homofobia aqui no nosso município é muito forte, né? Tanto é que há espaços onde os casais homoafetivos se reúnem ou vão a bares, tem que ser em bares determinados. Bares próprios em Chapecó para o público LGBTS? Sim, eles se juntam em espaços específicos porque senão recebem agressões, não? Como aconteceu recentemente em Balneário Camboriú, numa casa alto padrão na Avenida Atlântida, um jovem de 18, 19 anos foi violentamente agredido e até hoje as câmeras de segurança, as imagens das câmeras não foram divulgadas para a imprensa. Ele alega que foi vítima de homofobia, então não é só lá em Balneário Camboriú, em Floripa ou em São Paulo. Em Chapecó também existe homofobia? Sim, existe bastante homofobia porque é algo que perpassa nossa cultura, não? E porque essa homofobia tem raízes sagradas, né? Há muitas pessoas que vinculam, não, a homoafetividade como se fosse um pecado. Então, ao incorporar esse caráter sagrado à vivência da sexualidade, do afeto homoafetivo, as pessoas ficam revoltadas. Né? É um assunto bastante complexo que dá horas e horas de conversa. A gente nunca vai chegar em um entendimento, por isso que a gente fala aqui no Pra Melhor que o caminho é sempre o respeito. Como eu falei no início desse bloco, não tem que aceitar nada. Você deve respeitar ou pelo menos evitar a pessoa, evitar o casal, para que não gere um conflito maior e, o mais importante, para que não chegue no extremo que é a agressão. Uma sociedade que não se respeita é uma sociedade sem futuro. Hoje, no Pra Melhor, eu conversei com Ângela Pinto de Oliveira, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Chapecó, e a doutora Miriam Aldana Vargas, que coordena o Grupo Fogueira aqui em Chapecó. Obrigado pela presença de vocês duas. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Eu diria algo assim importante, a gente vê o sofrimento das famílias que têm um filho ou uma filha que é homoafetiva.
No caso, não, aí o preconceito com o negro ou com os outros não recebem esse preconceito da família. No entanto, os homoafetivos recebem essa rejeição dentro da própria família. Então, é como você, no bloco anterior, não, fazer um chamado às famílias que as pessoas homoafetivas assim têm que ser acolhidas nas suas com famílias. Os dependentes químicos, há todo um processo de evolução e de respeito mesmo, né? Acho que respeitar a individualidade um do outro. Eu tenho que encerrar o programa. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Hoje, no Pra Melhor, a gente, no quadro Reflexo Social, falou de 2 assuntos polêmicos, sim, mas que são fundamentais para que a gente possa crescer enquanto sociedade. A mensagem de hoje é que, se você é um dependente químico, assim, uma solução para o seu caso, a cura, e você pode sim se reencontrar, como aconteceu com a cantora Débora Blando, que hoje está mais feliz, livre das drogas e retoma a sua carreira. E no caso dos casais homoafetivos, eles buscam respeito, dignidade, aceitação, somente isso. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e paz para todos nós. Eu volto segunda-feira. Tchau. A delicadeza na decoração de ambientes, o aconchego, o charme e a qualidade que você merece. Conforto e inovação para as áreas internas e externas de sua casa. Spazio Bolis Home Garden. Todas as tendências em um único lugar. 3322-4688.